Vamos ao nosso quadro Cimesp no programa Piracicaba Agora. E temos o prazer de receber aqui a doutora Ana Paula Crivellari, ela que é advogada trabalhista do Cimesp. Doutora Ana, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigada. E conosco também a doutora Marcela Ducati, coordenadora do escritório Crivellari e Padovese, advogados. Doutora Marcela, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigada eu. E hoje a gente vai falar, o tema de hoje aqui é o direito preventivo trabalhista. Você que está assistindo o programa, você pode participar ao vivo conosco também. Bom, doutoras, eu acho que são muitas dúvidas quando a gente pensa, né, justamente no direito, né, no dever e a cautela que a gente tem que ter, né, justamente aí com os trabalhadores, com os colaboradores, são muitas dúvidas, né? Eu já começo pontuando algo muito interessante que o Cimesp tem e oferece, que a doutora Ana, ela se faz presente todos os dias no Cimesp, correto? Correto, isso mesmo. Estou lá das 8 às 17h30. Isso é muito interessante porque daí acho que a demanda é muito grande, mas ter na prontidão ali justamente um profissional, uma profissional que vai atender, né, os associados é de suma importância, né, doutora? Sim, eu recebo muitas ligações, muitos e-mails, faço atendimentos, inclusive lá no Cimesp também, reuniões com as empresas associadas. Eu estou disponível o tempo todo lá para as associadas do Cimesp. Isso é muito interessante. E além, obviamente, da presença da doutora Ana, a Marcela nos traz também essa possibilidade, que essa grande parceria, né, que tem entre o Cimesp e justamente aí o escritório, né, Crivellari e Padovese, né, quer dizer, uma parceria que justamente supre essa demanda da procura da informação de alguns caminhos que devem ser tomados. Por isso o escritório é parceiro do Cimesp, né? Isso, daí o escritório tem a área trabalhista também, a gente faz o suporte ali da Ana quando precisa, né? E tem as outras áreas, tem o empresarial, o tributário, o civil, né? Então a gente faz essa parte toda empresarial, a gente atende as associadas também. A gente já começa perguntando para vocês, né, a questão da diferença entre o direito preventivo, né, trabalhista, e o direito contencioso trabalhista. Qual que é a diferença entre esses dois? Neto, eu vou falar primeiro do direito contencioso. Perfeito. O contencioso é quando o processo ele já existe, o processo já está instaurado e a empresa precisa de uma defesa. Sim. Né? Então, esse é o contencioso. O advogado faz o contencioso. Então, ele cuida do processo desde que ele foi ajuizado até o final desse processo, seja com recursos, com acordos e etc. Esse é o contencioso. Perfeito. O preventivo, ele atua na intenção de minimizar os problemas trabalhistas, na intenção de diminuir ou até mesmo evitar um processo trabalhista, reduzindo assim os processos. As possibilidades de processo. Isso. Agora, Marcelo, isso é tão importante, né? Que a melhor maneira de você não ter um problema como esse, eu queria até que você falasse pela sua experiência, às vezes é algo simples de ser resolvido. Sim. Né? Que o empresário ele não sabe. E para você que é empresário nos assiste, o Cimesp disponibiliza desse trabalho, porque às vezes é uma questão de uma informação, quer dizer, que não cabe realmente ao diretor, ao proprietário saber de tudo, né? E aí quando você tem orientação, você está evitando um tremendo problema mais para frente. E às vezes são coisas simples, né? O direito, o trabalhista preventivo que a gente está conversando aqui hoje é essa ideia. É tirar todas as dúvidas, fazer da melhor forma possível, né? Orientar da melhor forma para evitar chegar no processo. Exato. Evitar gastos até, né? Que a gente tem depois com o processo. Porque você entra ali numa situação que você vai ter que gastar, né? E aí que se você previne, tendo a informação, é muito melhor. Isso são os benefícios, né? Que a gente tem aí que o Cimesp oferece, né? Quer dizer, a doutora Ana está o tempo todo ali justamente para orientar. E tem, realmente, queria até pela experiência de vocês, pudesse passar uma situação, obviamente sem citar, mas uma situação que a gente fala, olha, tá vendo? De repente, eu, empresário, estou aqui assistindo, eu me enquadro nessa situação e não sabia. Tem um exemplo que vocês poderiam passar para nós? Olha, a gente conversou hoje até sobre isso, por exemplo, em receber atestado médico. Perfeito. Né? Então, a empresa sempre tem esse questionamento lá para a gente. Se o atestado é de horas, se é de dias, se é abono atestado todo, se é atestado de comparecimento, se é atestado do filho pequeno, quando que tem que abonar essas horas do empregado ou não. Sim. E assim, fazer da melhor forma, né, para o empregado
para evitar essa discussão se levar para o judiciário depois. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje está sendo muito comum e foi discussão também. Eu estava assistindo, né, um programa onde estava se discutindo sobre isso, a questão do atestado online. Como é que está? É válido? Pode-se aceitar isso também? Ele vale como atestado normal? Isso pode ser contestado ou não? Eu entendo que se ele está dentro dos parâmetros corretos, tem o CRM, tem o CID, está correto, ele tem validade, sim. Né? E é um atestado normal. Perfeito. É um Já atestado visto normal. A demanda que a gente tem hoje, né, da medicina online, que é muito boa, né, está diminuindo o fluxo de hospitais. Quer dizer, uma situação como essa, claro, é válida desde que tenha esse critério, né? Sim, hoje com as consultas online, né, o atestado vai ser online Vai também. ser online também. Então, não tem por que não aceitar. Se o paciente está doente e o médico deu 1 dia, 2, ele é válido. Ele é válido, Ele né? é válido. Perfeito. Estamos ao vivo, você participa conosco, 99141-1048. Hoje, o tema aqui do CIMESP é Direito Preventivo Trabalhista. A prevenção, justamente aí, né? E a gente volta a destacar aqui, por vezes, o caminho está sendo tomado de maneira errônea e o empresário nem sabe disso, não é orientado. Mesmo porque, mesmo aí, a questão do setor da sua empresa, né, que trabalha com isso, que tem aí a contratação, que sabe sobre o contrato, mas não sabe sobre a demanda das leis, né, que cada situação tem um caso. Por isso o CIMESP conta com uma equipe em loco no CIMESP para atender o empresário, a empresária e também o escritório parceiro para tirar uma demanda mais profunda aí sobre qualquer dúvida. Participe conosco, 99141-1048. Pois não, Maria? Olha, as perguntas já estão chegando, a gente já vai abrir aqui para a participação do público, mas meninas, eu queria que vocês comentassem primeiro o que são litígios trabalhistas e qual a orientação, né? Como uma empresa pode aí organizar para justamente implantar uma cultura de prevenção de litígios? O litígio, como eu expliquei, é quando o processo ele já está instaurado, quando já existe um processo, já existe um conflito, né? Então, a empresa ela pode minimizar de várias formas. As principais formas da empresa minimizar isso é cuidar bem dos documentos, tratar bem esses documentos, cuidar bem dos olerites, pagar em dia, cuidar da medicina e segurança do trabalho, para que a empresa tenha o respaldo, fichas de EPIs. Então, a empresa, ela se resguardando com relação a toda a documentação desse empregado, com relação às normas internas da empresa, que são muito importantes. Inclusive, eu comentei hoje com a Cris que eu auxilio as empresas a montarem essas normas coletivas, essas normas internas, essas normas internas. Então, se a empresa ela tomar esses cuidados, já vai evitar um litígio. Sim. E se não evitar o litígio, porque claro, né, não tem como garantir, se não evitar, pelo menos vai auxiliar na defesa da empresa. Está respaldado. Porque está respaldado com toda a documentação, com tudo correto. Ora, então o ideal seria assim, né? De repente, isso nós estamos falando do território nacional, né? A lei é única para o território nacional. De repente uma empresa vem para cá e aí a adaptação do ambiente, do espaço físico, a demanda, como você falou, de IPIs, né, de proteção. Às vezes você tem ali alguém que não está usando muito bem, às vezes o IPI está à disposição, mas o funcionário, ele vira e mexe, ele está sem o IPI. Quer dizer, são situações que a gente está colocando, obviamente, talvez não aconteça um problema, mas pode gerar, por exemplo, né, uma situação, olha, eu não tinha IPI. E não é uma verdade, né? Quer dizer, estava à disposição, só que não usava. Como é que acontece essa orientação em loco? Vocês orientam somente a empresa ou vocês disponibilizam também essa orientação para os colaboradores? Na verdade, pode enviar essas perguntas ali para o CIMESP, a gente consegue orientar sim. Por exemplo, esse caso do equipamento de proteção. Sim. Né? Ela é uma lei. Na verdade, o empresário, né, ele tem onde consultar isso. Perfeito. Mas enviando lá o questionamento, vai estar numa norma regulamentadora falando qual EPI cabe em cada caso. Certo. Daí o que a gente fala aqui no preventivo faz o documento que você entregou esse... Perfeito. No caso, Marcela, ele não está usando. Eu estou ali, me distraí, veio o encarregado, o responsável do setor e falou, tal funcionário não está usando. Peguei ele 2 vezes sem ou a luva, ou qualquer tipo de EPI, né? Ou até o protetor auricular, que também pode virar um processo,
né? Sim. Foi pego, foi orientado e continua, não está usando. Como é que a empresa deve proceder nesse caso? Advertência. Advertência. É o documento Tem escrito que está fora da... Isso. Das Então, normas. primeiro, tem que ter a orientação, que nada mais é do que essa norma interna que a Ana comentou. Então, Perfeito. tem que estar escrito ali na norma que você é obrigado a usar o EPI. Né? O empregado, ele tem ciência disso, ele sabe que ele é obrigado a usar. Foi orientado, não está usando, advertência. Advertência é deixar por escrito que ele foi orientado a usar e está se recusando a usar. Está se recusando. A fiscalização também é muito importante. Ótimo. Além de você advertir o funcionário, seja verbalmente ou por escrito, você tem que ter uma fiscalização efetiva dentro da empresa também. Isso feito pela própria empresa, né? Feito pela própria empresa e pela saúde e segurança do trabalho da sua empresa. Perfeito. Estamos... Pois não, quer completar, Marcelo? É que para o empregado também é bom. Ele também tem que anotar ali, né? Além do EPI cuidar da saúde dele, se não tiver anotado, quando ele for pleitear, ele também vai falar, olha, realmente a empresa não me entregava EPI. Sim. São os dois lados, Os né? dois lados, né? Lados. Quer dizer, tem que estar tudo documentado, acompanhado, como a Ana falou, né? Para não gerar qualquer tipo de fuga aí e virar complicação no futuro, né? Muito bom. Estamos ao vivo aqui, Cimesp no programa Piracicaba agora, hoje conversando com a doutora Marcela Ducati, com a doutora Ana Paula, né? Justamente com o Cimesp. O Cimesp disponibiliza, né? Tanto a parceria com o escritório, como também a profissional que fica ali no Cimesp conversando com você, empresário. Por isso é muito importante você ter aí, fazer parte, né, do Cimesp, que vem a cada dia aprimorando cada vez mais o serviço prestado, informação para você, empresário. Pois não, Maria. Vamos lá para a pergunta do Júlio. Interessante, ele dá boa noite a todos. Gostaria de saber se o Cimesp tem assessoria avulsa também. Tipo, tirar dúvidas sobre processo trabalhista. Júlio não falou se é associado, mas você falou que as pessoas, os colaboradores, podem mandar dúvidas, né? Mas no caso aqui, a pergunta do Júlio, assessoria avulsa é possível? Acredito que sai de dentro do Cimesp. Daí a gente traz aqui pelo escritório, né? A gente pode fazer um atendimento, conversar, tirar essas dúvidas, mas é pelo escritório, não dentro da assessoria ali das empresas associadas. O Cimesp, ele dá assessoria para as empresas associadas. Então, as empresas tiram as dúvidas trabalhistas comigo. Perfeito. Agora, se for um funcionário, aí ele tem que procurar o Sindicato dos Trabalhadores. Ok. No Sindicato dos Trabalhadores, ele tem todo esse respaldo jurídico, mas não no Cimesp, por ser empresarial. Perfeito. Vou falar um pouquinho, né, sobre os erros mais comuns, né, na legislação trabalhista, né, que podem realmente agravar e ser passível de trabalhistas. Quais são? Vocês poderiam pontuar para nós? Bom, vou falar que na minha opinião, o principal dele é não ter o controle dos documentos. Né? Quando o empregado ele já ingressa com uma reclamação trabalhista, a gente vai precisar dos controle ponto, dessa ficha de entrega de EPI. Sim. Precisa isso ter tudo documentado. Senão, lá na justiça, ele não tem validade. Vai ficar a prova de uma testemunha com o outro, né? Um que um fala, outro fala. O outro fala, né? Então, acho que esse é o principal. Além de treinamentos. Eu complemento sempre essa questão da documentação com os treinamentos, com a saúde e segurança do trabalho, que eu acho que é de primordial importância, porque nós temos muitos processos de pedido de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. É os que mais tem, assim. A maioria. Entendi. Então, se você tiver uma saúde e segurança do trabalho efetiva dentro da sua empresa, metade desses problemas já são resolvidos ali. Porque aí você tem todo o respaldo documentado, toda a segurança, a saúde ali documentada. Olha, deixa eu perguntar uma coisa, por exemplo, né? A minha empresa é uma empresa que tem um ruído, por isso eu estou servindo aos meus funcionários, o equipamento, tudo bem. Mas isso tem que estar registrado, que ali tem uma insalubridade, seria isso a palavra correta? Tem que estar registrado. A empresa que de repente passa, departamento pessoal, a gente sabe do departamento pessoal, cabe a eles, mas nem sempre tem a qualificação no sentido de conhecer as leis. Por isso tem um escritório que é especialista. Às vezes está passando batido, não registrou que o funcionário tem esse ruído, não está registrado na carteira ou no contrato de trabalho. Isso também gera um problema para a empresa? Se a empresa não tiver essa documentação que a gente fala, que é o PGR, o PCMSO, sim. isso, que são os documentos que realmente demonstram se existe ou não
periculosidade no local de trabalho, se o ruído realmente está acima e não está sendo dado o EPI efetivo para isso, então pode gerar, sim, um adicional de insalubridade no futuro, numa ação trabalhista. Ou não. Ou não. Às vezes eles pedem e não dá, porque realmente não tem, porque a empresa tem toda a documentação correta, porque não tem realmente insalubridade no local. Não tem insalubridade, né? Agora, exatamente. Agora, se tem, a empresa tem a documentação e ela paga. Então, ela paga mensalmente. Então, não tem esse problema. Marcela, isso tudo é fornecido quando você vai abrir empresa? Como é que funciona isso? Porque eu vejo que, por exemplo, as dúvidas, né? E acho que a Ana falou um pouco disso, está ali para ouvir, não só, olha, estou com um problema e agora estou precisando aqui, entrou na justiça, mas como orientação. Quando você abre uma empresa, você tem essa orientação ou não? Quem busca isso? É o empresário? É o departamento pessoal? É o empresário que tem que buscar. E aí buscar o know-how do escritório, é isso? Que pode buscar o know-how no escritório, como associada ali também no semestre, né? Mas são leis, né? O PGR, ele tem que ser feito anualmente. Sim. Então, é uma lei que o empregador tem que cumprir. Fazendo, o que é o PGR? Ele vai na empresa, avalia a função e avalia se tem insalubridade de ruído, de calor, avalia o que tem e fala o que o empresário tem que fornecer. Se tem que fornecer EPI, se não tem que fornecer, se tem ou se não tem. Se não tem. Agora, Ana, é muito interessante isso daí, porque de repente a empresa fez uma pequena reforma, adaptou, de repente agregou um setor, que isso acho que é muito comum acontecer. E pode mudar. E aí já mudou totalmente. Tem que ter uma reavaliação, né? Sim. E acho que aí peca mais, né? Sim. Acabou a insalubridade no local de trabalho, a empresa não é mais obrigada a pagar insalubridade. Isso aconteceu já no começo da minha carreira. Sim. Eu trabalhava numa empresa que tinha muito ruído dentro dela, porque era uma empresa antiga. E depois ela foi atualizando. Sim. E hoje é muito mais atualizado. Hoje o maquinário tem muito menos ruído do que antigamente, né? Correto. Então, vai atualizando, acabou a insalubridade, acabou a periculosidade, não é mais obrigado a pagar. Olha só, tá vendo só? Então, essa orientação que é muito importante para o empresário, né? Às vezes abre uma sala a mais, um salão a mais, anexo àquele setor que tem o ruído, por exemplo. Esse salão anexo também está sobre o ruído. Então, tem que ter avaliação também, né? E os profissionais, você também orienta os profissionais que vão ali fazer a adequação? Ou o Cimesp também tem essa indicação? Quer dizer, olha, tem que ter justamente fazer essa precaução com o funcionário. Vocês também orientam nessa parte? Nós temos parcerias, né, com os engenheiros de segurança do trabalho. Legal, ótimo. Os engenheiros, eles têm todo o respaldo. Know-how para isso, né? Know-how para isso, eles conhecem todas as NRs, até mais do que a gente, né? Eles conhecem, eles têm todo o conhecimento técnico para saber avaliar se existe ou não alguma insalubridade no local de trabalho, alguma periculosidade. Mesmo porque você tem o documento através desse profissional também, né? Isso, exatamente. Né? Então, nós temos, na verdade, são nossos parceiros, os engenheiros de segurança. Sim. Muito bem, estamos ao vivo aqui, mais participações Cimesp no programa Piracicaba agora. Diga, Vamos lá, você comentou, né, Neto, dessas orientações, de repente, para um empresário, empresária que está aí empreendendo, né, agora, está começando, e tem muitas dúvidas mesmo. Não sei se é o caso da Maria Cláudia, que está aqui conosco, mas ela tem uma dúvida interessante. Pois não. Ela quer saber se toda empresa precisa contratar um advogado trabalhista. Quer mostrar a mensagem aqui da Maria Cláudia? Obrigada, agradecer, viu, Maria Cláudia, a sua companhia e participação. Pois não. Vamos lá. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório a contratação, mas essa orientação inicial, ela vai partir de um advogado, vai partir de um técnico de segurança na parte ali de saúde e medicina do trabalho. Então, é interessante sim a contratação do advogado. Isso para fazer o preventivo. Então, ali na abertura da empresa ou anualmente para ver se todos os treinamentos estão sendo realizados e as leis ali que a gente tem que cumprir. Porque o empregador, o empresário, ele tem que saber as leis. Ou alguém que possa saber por ele, para orientá-lo, né? Que é o caso, a prestação que vocês fazem. Bom, a tecnologia está aí, a inovação, né? A gente está tendo, e é uma coisa natural, a gente até conversou com o Cimesp um tempo atrás aqui, que é essa readaptação de profissionais, setores que vão deixar de existir,
novos setores estão sendo criados, é tecnologia. Isso, para você que é trabalhador, é algo que você tem que ir atrás mesmo. E assim, sempre foi assim no mundo, né? Como é que fica a lei nesse aspecto, Marcela? Há uma mudança praticamente aí constante, né? Tem um setor que não existia, passou a existir. Eu adaptei a nossa empresa, já tem que ter uma lei trabalhista ali agindo também, né? Como é que funciona isso entre as novas profissões, os novos setores da empresa, com a lei que vem respaldar? Como é que funciona? A lei vem tentando regulamentar tudo isso, né? Acho que ela não acompanha a rapidez, né? Não, né? Hoje, não aqui no tema trabalhista, mas tem o direito digital, tem ambiental, que muda muito também, né? Assim, no trabalhista, como que eu vou fazer um contrato de uma influencer? Pois é, né? exato, então, exato. Tem essas atualizações. Não sei se a lei acompanha, mas vai se criando, vai se orientando. E o contrário também. A gente tem leis que obrigam as empresas a cumprir coisas que elas já deveriam cumprir e não fazem. Por exemplo, o programa... no risco, né? E que está no risco. Por exemplo, o programa Emprega Mais Mulheres, que é uma lei de setembro, ela trouxe algumas orientações para incentivar a contratação e manutenção das mulheres no ambiente de trabalho. E trouxe algumas obrigatoriedades e o empresário tem que ir lá e cumprir. Marcela, e leis ou projetos sociais da cidade, por exemplo, né, que tem que estar de acordo também com a lei trabalhista, né, no caso de contratação, enfim, isso também é orientado por vocês, que eu acho que é um grande caminho. A gente falou agora, né, por exemplo, da doação do imposto de renda, né, e empresas que se enquadram em projetos sociais para a contratação de jovens. Isso também tem todo o rigor a ser cumprido aí, né? Tem as cota menor aprendiz que tem que cumprir. Lembrando que é um princípio do direito trabalhista a função social da empresa. Então, a empresa tem uma função social. Né? A do imposto de renda, por exemplo, aí já iria para o tributário, mas tem como encaminhar a parte do imposto de renda. Ou quando você faz uma doação para um instituto de caridade, né? Você tem alguns benefícios nos impostos. Correto. Tem que avaliar qual a empresa que é, então tem que... Perfeito. Legal. Marcela, Ana, obrigado pela participação. Eu queria que vocês dessem um último recado, então, aos empresários que nos assistem, né, que de repente querem estar aí junto ao Cimesp e fazer parte aí desse know-how de informações, que a melhor maneira de você não complicar é você ter a informação, né? Pois não. É isso aí, as empresas, então, podem se associar ao Cimesp, as empresas do setor metalúrgico, né? Elas podem se associar ao Cimesp e elas terão muitos benefícios, além do jurídico. Nós temos também muitos cursos, treinamentos, temos o ambiental, né? A área ambiental. Então, nós temos muitos benefícios lá para as associadas do Cimesp. Então, sejam bem-vindas. Perfeito. Marcela, muito obrigado, viu? Obrigada. Parabéns aí pela possibilidade, né, de ajudar os empresários e estar junto com o Cimesc em parceria com o escritório. Parabéns. Obrigada. Valeu, Ana. Obrigado, viu? Muito obrigada. Valeu, obrigado.